Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Jorge Gustavo e nesse vídeo eu vou te falar como é que você deve estudar para a prova de redação do concurso do TJTO para técnico. Antes da gente começar a trocar essa ideia propriamente dita, não se esqueça de contribuir para o crescimento do nosso canal. Deixe seu like, inscreva-se e ative as notificações. Lembrando que qualquer dúvida, eu tô lá no Instagram, viu? Só você ir lá me chamar, que eu tô lá pra gente trocar uma ideia. Pessoal, a início de conversa, a gente sabe que a prova de técnico é uma redação dissertativa argumentativa. Então é aquela redação que ela tem um estilo padrão de você vir com um parágrafo de introdução, depois você vem com os parágrafos de desenvolvimento. Muitas pessoas costumam fazer um parágrafo de introdução, 3 parágrafos de desenvolvimento e 1 de conclusão. E tem pessoas que fazem 2 parágrafos. Eu, particularmente, prefiro fazer 3. Quando eu faço provas de concurso, eu desenvolvo 3 argumentos aí a favor do meu ponto de vista. Então, lá no meu parágrafo de introdução, eu meio que falo, adoto meu posicionamento, se eu sou a favor ou contra, né? Basicamente, eu me posiciono ali. E a partir do momento que eu me posiciono, eu destaco de forma sutil o que serão tratados nos parágrafos de desenvolvimento. E seguindo aquela linha de raciocínio ali que eu citei lá na minha introdução, eu venho argumentando em cada parágrafo a minha ideia. E eu me esforço muito para manter um padrão, porque geralmente a prova tem 30 linhas, eu me esforço muito para manter um padrão ali de deixar 6 linhas para cada parágrafo, para ficar esteticamente assim perfeita. Eu acho que conta muito você agradar o examinador. Então, quando ele pega a sua redação para ler, que a sua redação está esteticamente perfeita, bonita, legível, eu acho que conta demais. Beleza? Geralmente em prova de concurso, galera, você pode escrever letra de forma, tá bom? Além da letra cursiva, você pode escrever letra de forma, desde que esteja bem identificada a diferença entre maiúsculas e minúsculas. Então você não precisa ter uma letra de forma perfeita. Mas quando você for escrever a palavra, se aquela letra for maiúscula, tem que estar bem fácil do examinador identificar. Beleza? Essa é uma outra dica. Uma outra dica também, galera, é que examinadores não costumam gostar de candidatos que não utilizam todas as linhas. Afinal de contas, se o candidato estudou, por que ele não vai conseguir preencher todas as linhas, né? Então, o examinador ele espera que você tenha sim uma capacidade argumentativa, uma capacidade técnica também de lembrar, né, de determinados fatos para embasar a sua fundamentação e que você coloque aí as 30 linhas. Então, concurseiro que é concurseiro mesmo, galera, são as 30 linhas, viu? Tem que treinar para escrever as 30 linhas. E aí, olha só que interessante, né? Pelo menos eu sempre fiz assim, foi assim que deu certo para mim. Então, a minha opinião é que você faça dessa forma. Então, além disso, galera, no parágrafo de conclusão, a gente faz basicamente uma reescritura do parágrafo de introdução, porém, geralmente com um ponto de vista otimista ali, né? Para a solução daquela problemática que foi levantada. Mas sem fazer alusões a termos, né? Tipo, vamos policiar a polícia porque o Brasil será melhor. Esses termos assim, né? Na verdade tem que ser uma conclusão séria. O examinador não gosta dessas coisas assim, fica parecendo ali que você está falando por parábolas, você está fazendo paródia, enfim. Além disso, galera, para você poder estudar para as provas da FGV, se você pegar o histórico de provas da FGV, você pode ver que as redações elas geralmente são temas da atualidades. Educação alimentar, segurança no trânsito, energia, política de cotas. Então, são vários temas da atualidade. E o que eu faria? Eu apenas leria. Todos os dias eu iria baixar um texto daquele assunto, certo? Se você jogar na internet, você encontra facilmente, por exemplo, listas de assuntos que já foram cobrados na Fundação Getúlio Vargas. Então, eu iria baixar uma lista dessa. E a partir dessa lista, todos os dias eu iria ler aquele assunto e ia guardar ele numa pasta no meu computador. No final de semana eu ia reler todos aqueles assuntos da semana a fim de fixar um pouco melhor, tá bom? Sem dizer o treino, né? Se você tiver tempo, eu te aconselho que você treine todo final de semana. E se você não tiver tempo, eu te aconselho que você treine de 15 em 15 dias. E por que um treino tão árduo da redação? Porque tem que ter manejo, viu, galera, para fazer a redação, viu?
porque a redação gasta tempo. Geralmente a redação não dá para você escrever a redação rascunho, você apenas faz um esqueleto ali no rascunho, prevendo os tópicos que você vai desenvolver, e depois você vai lá e passa a sua redação para a folha original da banca. É bem interessante que você imprima uma folha definitiva da internet usada pela banca FGV para você treinar. Por quê? Porque geralmente a folha definitiva costuma ter linhas menores. E o fato de ter linhas menores atrapalha porque lá na sua folha rascunho você tem uma noção do tamanho da sua redação. E na hora que você vai passar para a folha definitiva você tem uma outra noção, tendo que talvez suprimir determinados pontos essenciais para o desenvolvimento do seu pensamento, que poderia ser de grande valia para o examinador te pontuar, certo? Então essa é a minha dica. Eu acho que nessa reta final não compensa você ficar fazendo uma aula de atualidades para anotar tópico por tópico. Acho que o que compensa você fazer é leitura, viu? E se for para você fazer aula de redação, é para você aprender a estrutura, caso você não saiba, e também para poder corrigir as redações, né? Escrever. Uma coisa que eu costumava fazer muito era trocar redações com colegas que estavam estudando. Como a gente não tinha dinheiro para pagar pessoas para corrigir, a gente sempre trocava as redações, eu corrigia a minha, o colega corrigia a dele. Na verdade, o colega corrigia a minha e eu corrigia a dele, né? A gente ia lá no site da FGV, baixava ali o espelho. No edital tem o espelho, né? Você vai lá, baixa o espelho e faz uma correção ali, retirando pontuação por erros gramaticais, falta de coesão, para você tentar situar a pessoa no eventual nota que ela tiraria no desenvolvimento daquela temática, daquele assunto, enfim, daquela questão. Beleza, pessoal? Então é isso, as dicas que eu queria falar para você. Te desejo toda a boa sorte do mundo e qualquer coisa eu tô lá no Instagram. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.